O advogado Ezequiel Silveira, da Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de Janeiro, que defende presos e perseguidos políticos, do ministro Alexandre de Moraes, desabafou em pronunciamento ao vivo sobre soluções mágicas que teriam sido descobertas para os casos de perseguição política de Moraes. Ezequiel Silveira relatou que recebeu de diversas pessoas um vídeo do advogado Thiago Pavinato que alega que bastaria alegar a nulidade dos processos do 8 de janeiro, pois as mensagens dos ajudantes do ministro Alexandre de Moraes, divulgadas por Glenn Greenwald, são suficientes para demonstrar a suspeição do ministro. Ezequiel Silveira explicou que as nulidades vêm sendo alegadas pelas defesas dos presos desde o início dos processos e as alegações de nulidade vêm sendo ignoradas pelos ministros do Supremo que avalizam as decisões arbitrárias do ministro Alexandre de Moraes. Silveira desabafou. Infelizmente, o Dr. Thiago Pavinato está aí com 1 ano e 8 meses de atraso, porque esta nulidade de impedimento, suspeição do relator, já foi levantada, arguida, por diversas vezes nesses processos, tanto nas fases iniciais, quanto no episódio do dia 4 de janeiro deste ano, quando ele disse que era vítima nesses processos, e o STF simplesmente escolheu não reconhecer essa nulidade, porque quem julga nulidades é o próprio Supremo Tribunal Federal. Então, você pode levantar a nulidade que você quiser, que ela não vai ser reconhecida pelo tribunal, uma vez que eles estão convalidando todas essas nulidades. O advogado questionou as intenções do famoso advogado ao apresentar uma solução mágica, lembrando que, recentemente, Pavinato também apresentou outra solução mágica para os senadores que padecia dos mesmos problemas, por ignorar que a presidência do Senado não está agindo de acordo com as leis, e sim com base nas próprias decisões e em uma jurisprudência interna sem base legal. Ezequiel Silveira disse: quando uma pessoa como Pavinato vem e fala que basta arguir esta nulidade, que o processo vai ser anulado porque o processo é nulo, isso nós já sabemos. Agora, quem vai reconhecer essa nulidade? O Supremo Tribunal Federal, que criou esses processos nulos? Não vão. Então, a gente precisa ter responsabilidade em relação àquilo que a gente fala, porque nós não estamos lidando com curtidas e com likes de redes sociais. Nós estamos lidando com pessoas, com famílias que estão desestruturadas e sofrendo e não podem se apegar a falsas esperanças de pessoas que aparecem de tempos em tempos buscando reconhecimento que não devem ter. Silveira sugeriu que Pavinato assuma a defesa de algum dos réus do 8 de janeiro e mostre como resolver os casos. Ele explicou que a forma como os processos políticos do ministro Alexandre de Moraes são conduzidos nada tem a ver com os preceitos do direito e do processo penal e disse: sabe como a gente resolve de fato essa situação? É daqui a pouco indo às 14h30 lá na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, onde a deputada Caroline de Tônia, a presidente, vai pautar o PL da anistia, que está sendo relatado pelo deputado Rodrigo Valadares. E aí sim, com a anistia dessas pessoas, nós vamos poder resolver a situação delas, e não é através de videozinho na internet. Mais de 2.000 pessoas foram presas em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, com a colaboração do Exército Brasileiro, sem provas nem indícios de crimes e sem o menor respeito a direitos humanos ou ao devido processo legal. Centenas dessas pessoas passaram meses a fio presas e só foram libertadas com medidas cautelares excessivas e arbitrárias, muito piores do que as que são aplicadas a pessoas condenadas por crimes graves. Milhares de famílias continuam sofrendo com as restrições às suas liberdades e seus patrimônios. Tudo sob o olhar complacente do Senado Federal.
enquanto cidadãos comuns ficam sujeitos a medidas abusivas, autoridades do governo Lula envolvidas nos fatos do dia 8 de janeiro seguem livres, leves e soltas. O general G. Dias, por exemplo, era o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, era responsável pela segurança do Palácio do Planalto e foi filmado no interior do palácio interagindo com os invasores. Até o momento, o general G. Dias não foi preso, não teve seu passaporte apreendido, nem suas contas bloqueadas, nem seus bens ou sua renda apreendidos. Essas medidas cautelares são reservadas a conservadores, que podem sofrer qualquer uma ou várias delas, sem qualquer indício de crime, sem direito à defesa, nem acesso ao devido processo legal. Quando aplicadas a conservadores, as medidas cautelares podem perdurar pelo tempo que desejar o senhor ministro que determina sua aplicação, ainda que as pessoas não tenham foro privilegiado e não estejam, portanto, sujeitas à jurisdição das cortes superiores. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 31 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Bom dia, pessoal. Hoje é 10 de setembro de 2024. Eu queria conversar com vocês a respeito de uma situação. Ontem, diversas pessoas me enviaram um vídeo do Dr. Thiago Pavinato, em que ele alega ter encontrado a solução para os problemas dos casos do 8 de janeiro. Ele diz que com o surgimento, do episódio da Vaza Toga, os advogados do 8 de janeiro poderiam ali pedir a nulidade das ações penais ou a nulidade das sentenças, uma vez que foi constatada ali a parcialidade do ministro Alexandre de Moraes para o julgamento desses casos. Bom, eu tenho duas considerações para fazer a respeito desta fala do Dr. Pavinato. A primeira diz a respeito da fala em si e, segundo, a respeito da intenção dessa fala. A primeira é a respeito da fala em si. Primeiro, que, infelizmente, o Dr. Thiago Pavinato está aí com 1 ano e 8 meses de atraso, porque esta nulidade de impedimento, suspeição do relator já foi levantada, arguída por diversas vezes nesses processos, tanto nas fases iniciais, quanto no episódio no dia 4 de janeiro deste ano, quando ele disse que era vítima nesses processos, e o STF simplesmente escolheu não reconhecer essa nulidade, porque quem julga nulidades é o próprio Supremo Tribunal Federal. Então, você pode levantar a nulidade que você quiser, que ela não vai ser reconhecida pelo tribunal, uma vez que eles estão convalidando todas essas nulidades. O segundo ponto é a respeito da intenção pela qual eu imagino que ele tenha feito essa fala.
ou pode ter sido uma intenção nobre, com a finalidade de ajudar, mas eu acho difícil, porque o Dr. Pavinato é uma pessoa instruída e ele sabe como as coisas funcionam aqui no Supremo Tribunal Federal, então eu só posso imaginar que ele, sabendo que essas nulidades já foram arguídas, que arguir uma nova nulidade não vai resolver a situação destas pessoas, eu só posso entender que a intenção dele com essa fala é se autopromover, é criar um clickbait para gerar repercussão e ele ganhar views, que é uma metodologia que ele tem utilizado com bastante frequência, inclusive. Há poucos dias atrás ele soltou um vídeo ensinando os senadores como que deveria ser aberto o processo de impeachment, que no final das contas era só espuma como sempre. Então, o que eu queria dizer em relação a isso? Nós estamos trabalhando nesses casos há quase 2 anos. Nós temos quase 300 famílias associadas na associação. Nós temos quase uma centena de clientes que nós estamos atendendo. Nós estamos lidando com esses casos todos os dias. Então nós temos responsabilidade em relação àquilo que nós fazemos para não gerar falsas esperanças nas pessoas. Quando uma pessoa como o Pavinato vem e fala que basta arguir essa nulidade, que o processo vai ser anulado porque o processo é nulo, isso nós já sabemos. Agora, quem vai reconhecer essa nulidade? O Supremo Tribunal Federal, que criou esses processos nulos? Não vão. Então a gente precisa ter responsabilidade em relação àquilo que a gente fala, porque nós não estamos lidando com curtidas e com likes de redes sociais. Nós estamos lidando com pessoas, com famílias que estão desestruturadas e sofrendo e não podem se apegar a falsas esperanças de pessoas que aparecem de tempos em tempos buscando um reconhecimento que não devem ter. E por último, o que eu queria deixar consignado aqui é que se o Dr. Thiago Pavinato tem a solução para esses processos do 8 de janeiro, quero dizer que nós temos milhares de pessoas que não têm advogados, que estão sendo atendidos pela Defensoria Pública, que muitas vezes nos procuram e nós não temos condição de atender mais ninguém, que a gente pode passar algumas dessas pessoas para ele advogar nesses casos do 8 de janeiro e resolver a situação delas, já que ele tem a solução para resolver esses problemas. E aí, no final, ele vem e utiliza aquele argumento da autoridade, né? Porque advogar no Supremo Tribunal Federal é muito difícil, as pessoas que estão trabalhando ali são inexperientes. Muito bem. Então, eu queria fazer alguns questionamentos. O primeiro é: quem era o advogado que sabia advogar no Supremo Tribunal Federal com o rito dos processos do 8 de janeiro? Porque eu não sei se ele sabe, se ele advogasse nos casos do 8 de janeiro ele saberia. Foi criado um rito próprio para os casos do 8 de janeiro. E nenhum advogado conhecia, porque o Alexandre de Moraes foi criando na hora esse processo. Então ele não sabe dessas situações. Então por isso que ele acha que pode resolver alguma coisa, que sabe resolver alguma coisa, mas como ele não advoga nesses processos, infelizmente, ele não tem essas informações. Mas por último, eu queria fazer a seguinte pergunta. Já que o Dr. Pavinato é tão experiente, tão calejado em lidar com processos no Supremo Tribunal Federal, por que a notícia crime que ele fez em relação ao ministro Alexandre de Moraes sobre a morte do Clezão, até o momento não houve êxito nenhum? Foi negado liminarmente, depois foi levado para o colegiado, foi negado novamente, agora ele interpôs ali ou pôs ali uns embargos de declaração que aparentemente também não vão dar em nada, mas e aí? Não era ele que tinha a solução para todos os problemas? Por que ele não consegue resolver um processo? Então, pessoal, vamos ter serenidade e sabedoria em relação a esses casos. Eu já falei, não existe bala de prata. A solução para esses problemas, para essas situações, para esses casos do 8 de janeiro, vai vir de uma ação conjunta entre a advocacia séria e o parlamento brasileiro, que é quem pode frear os desmandos do Supremo Tribunal Federal, e não é através de caça-likes e de clickbaits que a gente vai conseguir chegar na solução desse problema. Sabe como que a gente resolve de fato essa situação? É daqui a pouco, indo às 14h30, lá na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, onde a deputada Caroline Detoni, a presidente, vai pautar o PL da anistia, que está sendo relatado pelo deputado Rodrigo Valadares, e aí sim, com a anistia dessas pessoas, nós vamos poder resolver a situação delas, e não é através de videozinho na internet, tá bom? Forte abraço, tenham todos um bom dia.